Curso em Milagres, livro texto, capítulo 14, Ensinando a favor da verdade. Parte 11. Teste da verdade. Por ora, a coisa essencial é aprender que tu não tens o conhecimento. Conhecimento é poder, e todo o poder é de Deus. Tu que tentaste reter o poder para ti mesmo, perdeste-o. Ainda tens o poder, mas interpuseste tanta coisa que ele é a tua consciência que não podes usá-lo. Tudo que ensinaste a ti mesmo, com o teu poder fosse cada vez mais obscuro para ti. Não sabes o que ele é e nem onde está. Fizeste uma aparência de poder e uma exibição de força tão lamentáveis que elas não podem deixar de falhar. Pois o poder não é uma força aparente, é a verdade, está além de qualquer espécie de aparência. Entretanto, tudo que se interpõe entre tu e o poder de Deus em ti não é senão o teu aprendizado do falso e as tuas tentativas de desfazer o que é verdadeiro. Que estejas disposto então a deixar que tudo isso seja desfeito e fica contente com o fato de que não estás preso a isso para sempre, pois ensinaste a ti mesmo como aprisionar o Filho de Deus, uma lição tão impensável que só os insanos no mais profundo dos sonos poderiam sequer sonhá-la. É possível Deus aprender como não ser Deus? E é possível que seu Filho, a quem Ele deu todo o poder, aprenda a ser impotente? O que é que ensinaste a ti mesmo que possas realmente preferir manter no lugar do que tens e do que és? A expiação te ensina como escapar para sempre daquilo que ensinaste a ti mesmo no passado, mostrando-te só o que Ele vê, o que és agora. O aprendizado foi realizado antes mesmo de seus efeitos se manifestarem. O aprendizado está, portanto, no passado, mas a sua influência determina o presente, dando a ele qualquer que seja o significado que tem para ti. O teu aprendizado não dá ao presente qualquer significado. Nada do que jamais aprendeste pode te ajudar a compreender o presente ou te ensinar o como desfazer o passado. O teu passado é o que ensinaste a ti mesmo. Deixa que tudo isso se vá. Não tentes compreender qualquer evento, qualquer coisa ou qualquer pessoa sob essa luz, pois a escuridão dentro da qual tu procuras ver só pode obscurecer. Não deposites qualquer confiança na escuridão no sentido de iluminar a tua compreensão, pois se fizeres, estarias contradizendo a luz e assim pensarás que vês a escuridão. Entretanto, a escuridão não pode ser vista, pois não é nada além de uma condição na qual ver torna-se impossível. Tu que ainda não trouxeste toda a escuridão que ensinaste a ti mesmo a luz em que está em ti, dificilmente podes julgar a verdade e ver o valor desse curso. No entanto, Deus não te abandonou. E assim, tens mais uma lição enviada por Ele, tu já aprendida para toda criança da luz por aquele a quem Deus a deu. Essa lição brilha com a glória de Deus, pois nela está o seu poder, que Ele com tanto contentamento compartilha com seu Filho. Aprende a respeito da sua felicidade que é a tua, mas, para realizar isso, todas as tuas lições escuras têm que ser voluntariamente trazidas à verdade e alegremente entregues por mãos abertas para receber, não fechadas para tomar. Cada lição escura que traz àqueles que ensina a luz, Ele aceitará de ti porque tu não a queres. E contente, Ele trocará cada uma pela lição brilhante que Ele aprendeu para ti. Nunca acredites que qualquer lição que tenhas aprendido a parte dele signifique qualquer coisa. Tens um teste tão certo quanto Deus para reconhecer se o que aprendeste é verdadeiro. Se estás totalmente livre de qualquer tipo de medo e se todos aqueles que se encontram contigo ou até mesmo pensam em ti, compartilham a tua paz perfeita. Então, podes estar seguro de que aprendeste a lição de Deus e não a tua própria. A não ser que tudo isso seja verdadeiro, existem na tua mente lições escuras que te oferecem em retardo, e faz o mesmo a todos em torno de ti. A ausência da paz perfeita significa apenas uma coisa: pensas que a tua vontade para com o Filho de Deus não é a mesma que a vontade do seu Pai para ele. Toda lição escura ensina isso, de uma forma ou de outra, e cada lição brilhante com a qual o Espírito Santo substituirá as escuras que tu não aceitas, te ensina que a tua vontade é a do Pai e a do seu Filho. Não te preocupes acerca de como poderás aprender uma lição tão completamente diferente de tudo o que ensinaste a ti mesmo. Como poderias saber? A tua parte é muito simples. Só precisa reconhecer que tudo o que aprendeste tu não queres.
Pede para ser ensinado e não uses as tuas experiências para confirmar o que aprendeste. Quando a tua paz é ameaçada ou perturbada, de qualquer forma, dize a ti mesmo: eu não conheço o significado de coisa alguma, inclusive disso, e portanto não sei como responder a isso. Eu não vou usar o meu próprio aprendizado passado como a luz que há de me guiar agora. Com essa recusa de tentares ensinar a ti mesmo o que não conheces, o guia que Deus te deu vai falar contigo. Ele tomará o seu lugar de direito na tua consciência no instante que tu o abandonares e ofereceres a ele. Não podes ser o teu próprio guia para milagres, pois foste tu que fizeste com que fossem necessários. E por que fizeste isso? Os meios dos quais dependes para os milagres foram providos. O Filho de Deus não pode fabricar necessidades que o seu Pai não satisfaça. Se ele apenas voltar-se um pouco para ele, no entanto, ele não pode obrigar seu filho a voltar-se para ele e permanecer sendo ele próprio. É impossível que Deus perca a sua identidade, pois se ele o fizesse, perderias a tua. E sendo a tua, ele não pode mudar a si mesmo, pois a tua identidade é imutável. O milagre reconhece a sua imutabilidade, sendo seu filho como ele sempre foi e não como ele quer se fazer. O milagre traz os efeitos que só a inculpabilidade pode trazer, e assim estabelece o fato de que a inculpabilidade não pode deixar de ser. Como é possível que tu, tão firmemente ligado à culpa e comprometido e assim permaneceres, estabeleças para ti mesmo a tua inculpabilidade? Isso é impossível, mas esteja certo de que estás disposto a reconhecer que isso é impossível. A orientação do Espírito Santo é limitada apenas porque pensas que podes conduzir alguma pequena parte a lidar com certos aspectos da sua vida sozinho. Assim, queres fazer com que ele seja inconfiável e usar essa falta de confiabilidade fictícia como uma desculpa para esconder dele certas lições escuras. E limitando assim a orientação que queres aceitar, és incapaz de depender dos milagres para responder a todos os teus problemas por ti. Pensas que aquilo que o Espírito Santo quer que dês, ele deixaria de te dar? Não tens nenhum problema que ele não possa solucionar oferecendo-te um milagre. Milagres são para ti. E todo medo, ou toda dor, ou toda provação que tens já foi desfeito. Ele trouxe todos eles à luz, tendo-os aceito em teu lugar e reconhecido que nunca existiram. Não existem lições escuras para ele que ele já não tenha iluminado por ti. As lições que irias ensinar a ti mesmo, ele já corrigiu. Elas não existem na sua mente em absoluto, pois o passado não prende a ele e, portanto, não prende a ti. Ele não vê o tempo como tu o vês, e cada milagre que ele te oferece corrige o uso que faz do tempo, fazendo com que seja seu. Aquele que te libertou do passado quer ensinar-te que estás livre do passado. Ele só quer que aceites as suas realizações como tuas, porque ele as realizou por ti. E porque ele as realizou, elas são tuas. Ele fez com que sejas livre daquilo que fizeste. Podes negá-lo, mas não podes chamá-lo em vão. Ele sempre dá as suas dádivas em lugar das tuas. Ele quer estabelecer seu brilhante ensinamento de forma tão firme em tua mente que nenhuma lição escura da culpa possa habitar no que ele estabeleceu como santo através da sua presença. Agradece a Deus porque ele está aí e trabalha através de ti. E todas as suas obras são tuas. Ele te oferece um milagre com cada um que permites que ele faça através de ti. O Filho de Deus será sempre indivisível, como somos mantidos como um em Deus. Aprendemos como um nele. O professor de Deus é como seu Criador, assim como seu Filho, e através do seu professor, Deus proclama a sua unicidade e a do seu Filho. Escuta em silêncio e não levantes a tua voz contra ele, pois ele ensina o milagre da unicidade diante da sua lição, a divisão desaparece. Ensina com ele aqui e irás lembrar-te de que sempre criaste como teu Pai. O milagre da criação nunca cessou, tendo sobre si o selo santo da imortalidade. Essa é a vontade de Deus para toda a criação, e toda a criação se une nessa vontade. Aqueles que lembram-se sempre de que nada conhecem e que vieram a estar dispostos a aprender todas as coisas irão aprendê-las, mas sempre que confiarem em si mesmos, nada aprenderão. Destruíram sua motivação para aprender por pensarem que já sabem.
Não penses que compreendes coisa alguma, enquanto não passares pelo teste da paz perfeita, pois a paz e a compreensão vão juntas e nunca podem ser achadas sozinhas. Cada uma traz a outra consigo, pois é a lei de Deus que não sejam separadas. Elas são causa e efeito uma da outra, e assim, quando uma está ausente, a outra não pode estar. Só aqueles que reconhecem que não podem ter o conhecimento, a não ser que os efeitos da compreensão estejam com eles, podem realmente aprender alguma coisa. Para isso é preciso que eles queiram a paz e nada mais. Sempre que pensas que sabes, a paz sairá de ti, porque terás abandonado o professor da paz. Sempre que compreendes inteiramente que não sabes, a paz retornará, pois terás convidado a ele para fazer isso, abandonado o ego a seu favor. Não invoques o ego para nada, é só isso que precisas fazer. O Espírito Santo irá, por si mesmo, preencher todas as mentes que assim abrem espaço para ele. Se queres paz, tens que abandonar o professor do ataque. O professor da paz jamais te abandonará. O professor da paz jamais te abandonará. Tu podes desertá-lo, mas ele jamais retribuirá, pois a sua fé em ti é a sua compreensão. Ele é tão firme quanto a sua, ou ela é tão firme quanto a sua, quanto é a sua fé no seu Criador. E ele tem um conhecimento de que fé no seu Criador não pode deixar de abranger fé na sua criação. Nessa consistência está a sua santidade, que ele não pode abandonar, pois não é sua vontade fazê-lo. Tendo a tua perfeição sempre diante da sua vista. Ele dá a dádiva da paz a todas as pessoas que percebem a necessidade de paz e querem tê-la. Abre caminho para a paz e ela virá, pois a compreensão está em ti e dela necessariamente vem a paz. O poder de Deus do qual ambas surgem é teu com tanta certeza quanto é dele. Tu pensas que não, o conheces só porque sozinho é impossível conhecê-lo. No entanto, vê as obras poderosas que ele fará através de ti e terás que te convencer de que o fizeste através dele. É impossível negar a fonte de efeitos que tem tanto poder que não poderiam vir de ti. Abre espaço para ele e achar-te-ás tão pleno de poder que nada prevalecerá contra a tua paz. E esse será o teste pelo qual reconhecerás que compreendeste. Fim da leitura da lição de hoje. Livro de Exercícios, lição 121. O perdão é a chave da felicidade. Eis aqui a resposta para a tua busca de paz. Eis aqui a chave do significado em um mundo que parece não fazer sentido. Eis aqui o caminho para a segurança nos perigos aparentes que parecem ameaçar-te a cada esquina, trazendo a incerteza para todas as tuas esperanças de jamais achar a quietude e a paz. Aqui todas as perguntas são respondidas. Aqui está finalmente assegurado o fim de toda a incerteza. A mente que não perdoa, cheia de medo, não oferece espaço ao amor para ser ele mesmo. Nenhum lugar onde ele possa estender as suas asas em paz e elevar-se acima do tumulto do mundo. A mente que não perdoa é triste, sem esperança de descanso, é de liberar-se da dor. Ela sofre e habita na miséria, espreitando a escuridão sem ver, mas certa do perigo que lá ronda. A mente que não perdoa é dilacerada pela dúvida, confusa a respeito de si mesma e de tudo o que vê. Medrosa e com raiva, fraca e ameaçadora, com medo de seguir adiante, com medo de ficar, com medo de acordar ou de adormecer, com medo de qualquer som, todavia com mais medo ainda do silêncio. Aterrorizada pela escuridão, no entanto, mais aterrorizada ainda com a aproximação da luz. O que pode a mente que não perdoa perceber, senão a sua própria perdição? O que pode contemplar, senão a prova de que todos os seus pecados são reais? A mente que não perdoa não vê equívocos, só pecados. Olha para o mundo com olhos que não veem e grita ao ver as suas próprias projeções erguerem-se para atacar a sua miserável paródia de vida. Ela quer viver, mas deseja estar morta. Quer o perdão, mas não vê esperança alguma. Quer escapar,
mas não pode conceber nenhuma saída porque vê o pecado em toda parte. A mente que não perdoa está em desespero, sem a perspectiva de um futuro que possa lhe oferecer alguma coisa que não seja mais desespero. No entanto, considera o seu julgamento do mundo como irreversível e não vê que ela própria se condenou a esse desespero. Pensa que ela não pode mudar, pois o que vê dá testemunho de que o julgamento é correto. Não pergunta, porque pensa que sabe. Não questiona, pois tem certeza de que está certa. O perdão é adquirido. Não é inerente à mente que não pode pecar. Como o pecado é uma ideia que ensinaste a ti mesmo, o perdão também tem que ser aprendido para ti, ou por ti, mas com um professor diferente de ti. Aquele que representa o outro ser em ti, através dele, aprendes a perdoar o ser que pensas que fizeste e deixá-lo desaparecer. Assim devolves a tua mente unificada àquele que é o teu ser e que jamais pode pecar. Cada mente que não perdoa te apresenta uma oportunidade para ensinar a tua própria mente como perdoar a si mesma. Cada uma delas espera a liberação do inferno por teu intermédio e se volta para ti implorando-te o céu aqui e agora. Ela não tem esperança, mas vens a ter a sua esperança. E sendo a sua esperança, vens a ser a tua própria. A mente que não perdoa tem que aprender através do teu perdão que foi salva do inferno. E ao ensinares a salvação, aprenderás. No entanto, todo o teu ensino e teu aprendizado não virão de ti, mas do professor que te foi dado para mostrar-te o caminho. Hoje, praticaremos aprender o perdoar. Se estiveres disposto hoje, podes aprender a pegar a chave da felicidade e usá-la a favor de ti mesmo. Dedicaremos 10 minutos pela manhã e mais 10 à noite ao aprendizado de dar o perdão e também de recebê-lo. A mente que não perdoa não acredita que dar e receber são a mesma coisa. Mas hoje, tentaremos aprender que são uma só. Praticando o perdão em relação a alguém que pensa ser um inimigo e a alguém que consideras como um amigo. E aprenderes a vê-los como um só, estenderemos a lição a ti mesmo e veremos que no seu escape estavas incluindo o teu. Dá início aos períodos de prática mais longos pensando em alguém de quem não gostes, que pareça irritar-te ou que te cause contrariedades se vieres a encontrá-lo. Alguém que de fato desprezes ou apenas tentes ignorar. Não importa a forma que tome a tua raiva, provavelmente já o escolheste, ele servirá. Agora fecha os olhos e vendo na tua frente, na tua mente, olha para ele por um momento. Tenta perceber nele alguma luz em algum lugar. Um pequeno lampejo que nunca havias notado. Tenta achar uma pequena centelha de luz brilhando através do feio retrato que mantens dele. Olha para esse retrato até que vejas uma luz sim em algum ponto. E em seguida tenta deixar que essa luz se estenda aí até cobri-lo, fazendo com que o retrato seja bonito e bom. Olha por um momento para essa percepção mudada e volta a tua mente para aquele a quem chamas de amigo. Procura transferir para ele a luz que aprendeste a ver em torno do teu antigo inimigo. Percebe-o agora como mais do que um amigo para ti, pois nessa luz a sua santidade te mostra o teu Salvador, salvo e pronto a salvar, curado e íntegro. Então deixa que ele ofereça a ti a luz que vês nele e deixa que o teu inimigo e o teu amigo se unam, abençoando-te como o que deste. Agora és com eles, és um com eles e eles contigo. Agora foste perdoado por ti mesmo. Não esqueças ao longo do dia o papel que o perdão desempenha em trazer felicidade a cada mente que não perdoa, incluindo entre elas a tua. Diz a ti mesmo a cada hora: o perdão é a chave da felicidade. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheio de pecado e saberei que sou o Filho perfeito de Deus. Fim da leitura de hoje.